Aleluia. Se você encontrar aí o livro do profeta Samuel, né? Samuel, logo após Samuel já vem logo Reis. Reis 17, nós vamos ler do versículo 7 até o versículo 16. Aleluia. É um texto bastante conhecido. 1 Reis, capítulo 17, a partir do versículo 7. Aleluia. Aleluia. Alguns irmãos ainda estão procurando, né? Vamos dar o tempo aí. Eu quero convidar a igreja a se colocar em pé, né? Em reverência à palavra do Senhor. E nos diz assim a palavra do Senhor: algum tempo depois, o riacho secou-se por falta de chuva. Então a palavra do Senhor veio a Elias: vá imediatamente para a cidade de Sarepta de Sidom e fique por lá. Ordenei a uma viúva daquele lugar que lhe forneça comida. E ele foi. Quando chegou à porta da cidade, encontrou uma viúva que estava colhendo gravetos. Ele a chamou e perguntou: você pode me trazer um pouco d'água numa jarra para eu beber? Enquanto ela ia buscar a água, ele gritou: por favor, traga também um pedaço de pão. Mas ela respondeu: juro pelo nome do Senhor, o teu Deus, que não tenho nenhum pedaço de pão, só um punhado de farinha no jarro e um pouco de azeite numa botija. Estou colhendo alguns gravetos para levar para casa e preparar uma refeição para mim e para o meu filho, para que a comamos e depois morramos. Elias, porém, lhe disse: não tenha medo, vá para casa e faça o que disse, ou seja, vai para casa e pode fazer o pão, mas primeiro faça um pequeno bolo com o que você tem e traga para mim, e depois faça algo para você e para o seu filho. Pois assim diz o Senhor, o Deus de Israel: a farinha na vasilha não se acabará. Vamos repetir? A farinha na vasilha não se acabará, e o azeite na botija não secará, até o dia que o Senhor fizer chover sobre a terra. Ela foi e fez conforme Elias lhe dissera. E aconteceu que a comida durou muito tempo. Aconteceu que a comida durou muito tempo para Elias e para a mulher e a sua família, pois a farinha na vasilha não se acabou e o azeite na botija não se secou, conforme a palavra do Senhor proferida por Elias. Amém? Senhor, no nome de Jesus, tua presença é maravilhosa, tua presença é real, tua presença é poderosa neste lugar. Oh, Espírito Santo, continua falando aos nossos corações nesta noite. Oh, Espírito Santo, pelos olhos da fé eu não vejo aqui corações, meu Deus, endurecidos. Eu não vejo corações, meu Deus, maltratados. Mas, Senhor, depois de um louvor tremendo, de uma adoração profética, Senhor, nesta noite eu já vejo pelos olhos da fé corações preparados, corações arados para receber a tua palavra. Portanto, Espírito Santo, no nome de Jesus eu te peço, use a minha vida, use a minha boca. Eu te peço graça, eu te peço misericórdia, que eu seja apenas um canal usado pelo Senhor nesta noite. Todo demônio já foi repreendido deste lugar, todo mal já foi repreendido deste lugar. Então, no nome de Jesus, Espírito Santo, complete a tua boa obra, que a tua palavra venha produzir salvação, mudança, libertação, cura, renovo, restauração, em o nome de Jesus. Pois assim nós te louvamos, nos colocamos na dependência do Senhor
e que o Senhor apareça, cresça e seja glorificado nesta noite, em o nome de Jesus, amém e amém. Aleluia. Os irmãos podem se sentar. Aleluia. Amados, a Bíblia vai nos falar que mais ou menos no ano 870 até o ano 872 antes de Cristo, estava reinando, não é, sobre Israel, um rei que se chamava Acabe. Ele foi um homem, um rei que fez tudo o contrário ao que o Senhor ordenara. Foi um rei que se casou com uma mulher estrangeira da terra de Sidom, chamada Jezabel, e essa trouxe juntamente com ela a sua cultura, a sua religião, a sua promiscuidade, a sua libertinagem, tudo que era de ruim daquela terra dos sidônios, ela trouxe juntamente com ela. E Acabe, por ser um homem que já estava desviado da presença do Senhor, um homem que já estava afastado da presença do Senhor, e não somente isso, ele estava levando também o povo para longe da presença do Senhor, porque é assim que acontece. Nós vemos nos nossos dias, as pessoas não querem somente elas saírem da presença do Senhor. Elas não querem somente elas não servirem ou não obedecerem a Deus, mas elas querem também estar influenciando e levando o máximo de pessoas consigo para estar o quê? Abandonando o Senhor. E naquela época não era diferente. Mas só que a Bíblia vai nos falar que Deus, como Ele sempre amou a nação de Israel, assim como Ele nos ama hoje, porque hoje nós somos o povo escolhido de Deus, nós somos a nação santa, nós somos o sacerdócio real de Deus. Deus, como Ele sempre amou, cuidou, zelou, protegeu, abençoou o povo de Israel, Deus levanta um homem chamado Elias, o tisbita, não é? Da tribo de Gade, que era, dentre as tribos de Israel, a tribo que tinha os homens mais valentes, a tribo que tinha os soldados mais corajosos, os soldados que eram destemidos. Quando ia ter guerra, sempre o rei já chamava logo, já convocava os soldados que eram daquela tribo, porque eles sabiam que eram homens destemidos, que eram homens que lutavam pela bandeira de Israel, mas não somente pela bandeira de Israel, eram homens que lutavam pelo nome do Deus de Israel. E Deus escolhe dentre essa tribo um homem chamado Elias, que não era diferente do seu povo, que não era diferente dos soldados que faziam parte da sua tribo, que também era um homem destemido, um homem corajoso, e foi o homem que se levantou e bateu de frente com o rei Acabe, que mostrou a Acabe que ele estava errado, mostrou a Acabe que ele estava em pecado, que mostrou a Jezabel que o verdadeiro Deus não era Baal, mas era o Deus de Israel. E quando Deus levanta Elias, a Bíblia nos fala que Elias vai até Acabe, e ele confronta Acabe, e Acabe não quer ouvir Elias. Acabe ele faz pouco de Elias. Ele não reconhece Elias como um profeta, como um homem levantado por Deus para ser o profeta daquela geração. E aí Elias vai e profetiza. E na sua profecia, Elias fala que não iria chover, nem mesmo cair orvalho, ou seja, o sereno. Aqui em Conquista nós temos muito sereno, principalmente quem tem carro ou moto que não coloca em garagem, sabe, todo dia de manhã, né, mas molhado, lavado. Então, mas Elias profetiza, olha, nem sequer o sereno vai cair à noite, não vai cair uma gota, não vai cair nada dos céus. E a palavra do Senhor nos fala que Deus honrou com a palavra de Elias.
Mas quando Elias, ele lança essa palavra, Deus, ele dá uma ordem: Elias, você lançou a palavra, eu assinei embaixo, só que agora você vai para o ribeiro de Querite. E lá no ribeiro de Querite, eu trarei a provisão para você. E a Bíblia vai nos falar que Deus, durante aquele tempo, Deus manda água naquele ribeiro. Aquele ribeiro, ele era um afluente do Rio Jordão. E Deus faz com que a água brotasse, com que a água jorrasse. E Elias ali, todos os dias, Elias bebia aquela água, matava a sua sede. Mas Deus, ele não proveu somente na água. A Bíblia nos fala que Deus pega os corvos, Deus dá uma ordem aos corvos, em que a partir daquele dia, eles iriam levar alimento para Elias, de manhã e à tarde. E não era qualquer alimento, era carne e pão. Deus faz com que aqueles corvos fossem contra a sua própria natureza. Porque o corvo é como um urubu, ele é um animal carniceiro. Mas só que ele não come somente carniça, ele come tanto carniça como carne fresca. Quando nós assistimos aqueles filmes da Idade Média mesmo, qual era uma das formas de torturar as pessoas, ou então as pessoas sofriam algumas condenações? Pegava-se aqueles homens, colocava dentro daquelas gaiolas gigantes, erguia, ficava ali pendurado, e o que acontecia? Os corvos começavam a vir e comia aquela pessoa, o que? Viva. Então, enquanto o urubu, ele é um animal realmente totalmente carniceiro, que só come animais mortos, os corvos não, ele pode começar a comer ali um animal vivo, mas também uma carne fresca. Só que Deus, para abençoar Elias, Deus faz com que esses corvos, eles vão contra a sua natureza. E aqui o Senhor já começa a falar conosco, que quando Deus quer trazer a provisão, quando Deus quer sustentar o seu povo, quando Deus quer sustentar os seus profetas, quando Deus quer sustentar a sua obra, quando Deus levanta uma pessoa, não podemos ficar com medo, não podemos ficar temerosos com o amanhã, com o que será de nós. Quando Deus nos envia para algum lugar, e nós temos a plena certeza que foi Deus que nos enviou, Deus já nos manda com a providência necessária para as nossas vidas. E Deus pode usar quem Ele quiser, ainda que seja corvo, ainda que Deus pode mandar codornizes, Deus pode mandar maná dos céus. Deus faz do jeito que Ele quer, mas nós não podemos ficar preocupados com o processo, ou como Deus vai fazer. Ele é Deus, e assim como Ele agiu na vida de Elias, Deus age na sua vida. Deus pode trazer a providência que você está precisando na sua vida. Qual o primeiro princípio? Obediência. Quando Deus manda Elias para o ribeiro de Querite, Elias não questionou. Elias não ficou imaginando como seria o amanhã. E Deus proveu o que ele precisava. Só que a Bíblia vai nos falar que, algum tempo depois, o riacho secou-se por falta de chuva. Então a palavra do Senhor veio a Elias: vá imediatamente para a cidade de Sarepta de Sidom e fique por lá. E aí, Elias estava debaixo da vontade de Deus. Elias estava ali cumprindo uma ordem de Deus. Deus estava trazendo uma provisão na vida de Elias. Mas a Bíblia nos fala que as consequências devastadoras da estiagem, daquela seca, atingiram também o lugar que o profeta estava. O riacho secou-se. E agora?
Espera aí, Deus. Eu estou fazendo a tua vontade. Eu estou orando. Eu estou buscando. Eu estou sendo perseguido porque eu fui levantado pelo Senhor para cumprir aquilo que o Senhor me ordenou. Deus, como que o Senhor deixa essa seca, essa estiagem alcançar a minha vida? Isso nos mostra que os problemas podem até nos atingir, mesmo nós fazendo a vontade do Senhor. Nós sabemos que as coisas também podem desandar um pouquinho. Nós sabemos que nós vivemos num país e realmente, muitas vezes, crises econômicas acabam atingindo empresas, acabam atingindo comércios. Nós sabemos que, enquanto nós somos colaboradores, amanhã ou depois o patrão ou o gerente, ele pode nos chamar no escritório e mandar que nós venhamos assinar um aviso prévio. Nós podemos ser demitidos. Nós podemos estar fazendo a vontade do Senhor e as portas se fecharem. Nós podemos estar fazendo a vontade do Senhor e a enfermidade chegar às nossas vidas. Nós podemos fazer a vontade do Senhor e alguns problemas acontecerem dentro das nossas casas. Isso nos mostra que o problema, a dificuldade, uma situação ruim, o desemprego pode até chegar nas nossas vidas. Mas independente de qualquer situação, independente de qualquer notícia, independente de qualquer diagnóstico, nós temos que ter a plena certeza de que o Senhor sempre estará no controle das nossas vidas. E sempre que uma situação acontece, o Senhor, Ele já se antevém, preparando resposta, preparando escape, preparando uma saída, preparando outra porta. Porque infelizmente são muitas vezes nessas situações ruins que nos acontecem, que nós paramos, que nós murmuramos. Eu vivi uma situação dessa agora no início do ano. Com uma semana, não foi com uma semana não, foi uma semana antes do primeiro culto dos jovens. O ano passado eu tinha sentido uma dor no rim, um cálculo renal, estava se deslocando, e eu fui parar na UPA. E aí a médica passou uma ultrassom de abdômen total. E aí eu marquei pelo SUS e tudo, esperei, aí chegou, fiz o exame. E uma semana antes de ter o primeiro culto dos jovens, eu fiz esse exame. E aí no rim esquerdo apresentou ainda um cálculo. Ele falou assim, olha, tem um cálculo, esse cálculo não precisa fazer cirurgia porque ele pode sair. Aí eu vi o médico, ele encostou umas 2 vezes assim na tela do aparelho lá do computador e voltou. Eu falei, estranho. Quando ele estava do lado de cá, do lado direito. E aí ele falou assim, olha, eu tenho uma notícia aqui para você. Eu falei, sim. Quando o médico fala assim, eu tenho uma notícia, você já espera. Mas ele falou assim, olha, o seu rim direito apresentou um nódulo. E esse nódulo, ele falou o nome lá, angiolinfoma, um negócio assim. Então procure um urologista ou um nefro com urgência. Aí eu falei, tá bom, doutor, vou procurar, mas eu creio que eu já sou curado no nome de Jesus.
E assim, irmãos, fui, marquei com o urologista. Ele olhou e falou assim: olha, esse nódulo está me preocupando, porque pode ser um nódulo de gordura, mas também pode ser um tumor, algo maligno, né? Aí ele falou assim: eu vou passar aqui alguns exames, e aí você faz alguns exames, e se você puder procurar um nefro, procure. Eu falei: tá bom. Mas vocês veem que eu continuei, né? Ah, pastor, por que o senhor não falou para a igreja orar, para a igreja entrar em oração? Lembra aquela mensagem que eu preguei? Tem situações que Deus vai trazer para as nossas vidas e Deus vai falar assim: por enquanto ore você. Vão ter situações que Deus vai falar assim: agora ore você e a família. E vão existir situações que Deus fala assim: ore você e a família, e chama a igreja também. Mas no meu coração, no coração de Ana, ainda eu conversei com o pastor Carlos, né? Explicamos tudo, aí estava acontecendo. Mas em nossos corações ficou para eu, Ana, nossa família e os pastores estarem orando. E ali eu continuei orando, buscando ao Senhor. E aí foi quando eu conversei com o João, e João falou assim: ô pastor, lá na faculdade, né, tem a nefro, que é a médica mesmo, só vai ter os estudantes de medicina que vão estar lá, ela vai lhe atender e eles vão estar só olhando. E aí eu falei assim: tá bom. Aí quando foi agora segunda-feira, eu fui atendido, e para a honra e glória do Senhor, ela falou assim: olha, pode ficar despreocupado, isso aí é apenas um nódulo de gordura, não pode crescer um pouco, mas fique tranquilo, não tem chance nenhuma de ser nada maligno, não tem chance. Então pode continuar a sua vida bebendo bastante água. Pode aplaudir o nome do Senhor. Mas é isso. Irmãos, nós temos que parar com esse desespero todo, tem horas. Como Elias não estava fazendo a vontade do Senhor, tinha acabado de assumir o ministério de jovens, estava dando continuidade aqui à obra na igreja, e me surge isso. Foi o que aconteceu com Elias. O riacho secou, mas Deus imediatamente deu uma ordem. Deus já tinha preparado um escape para Elias. E qual foi o escape? Vai imediatamente para Sarepta de Sidom e fique por lá. Por quê? Porque eu já ordenei a uma viúva daquele lugar que lhe forneça comida. Sarepta, Querite, ficava ao extremo oeste de Israel. Sarepta ficava no leste de Israel. Elias sai agora do extremo oeste, atravessa Israel, chega lá em Sarepta. Só que algo que nos chama a atenção é que Sarepta ficava em Sidom. E Sidom era a terra de quem? Jezabel. Sidom era a terra daquela que estava destruindo o povo de Deus. E lá em Sidom eles cultuavam um Deus chamado Baal. Só que Baal, ele não conseguiu impedir que a seca alcançasse aquele povo. Baal, assim como não conseguiu fazer que descesse fogo dos céus quando Elias faz o desafio, Baal também não conseguiu fazer com que a chuva descesse e trouxesse prosperidade para aquele povo. Porque Baal era um Deus falso. Porque Baal era um Deus de mentira, não era o Deus verdadeiro. Então Deus tira Elias da sua terra e fala assim: Elias, agora você vai lá para Sarepta. Chegando lá, você vai mostrar para aquela mulher, você vai mostrar para aquele povo, que em Israel existe um Deus que faz milagres, existe um Deus que traz providência, existe um Deus que traz multiplicação. Quantas vezes nós não entendemos quando Deus está nos mudando, quando Deus está nos deslocando de locais, nos mudando de lugares.
É um emprego que de repente você perde, aí você tem que ir para outro. Você está estabilizado numa cidade, você tem a sua vida, tem sua empresa, ou tem seu emprego, sua vida ali, e de uma hora para outra Deus manda fechar tudo e fala assim: agora vai para tal lugar. E nós não entendemos. Você está fixo em um determinado local, e Deus manda você sair para outro lugar. Todas as vezes que Deus nos move de lugar, é porque Deus quer mostrar para pessoas o poder dele. Talvez você não entende porque você está nesta igreja nesta noite, porque você veio para a conquista nesta noite, você veio para essa cidade, porque você chegou aqui, porque você mudou, quem sabe de casa, quem sabe de bairro, mas eu quero te falar nesta noite, se você fez isso debaixo de uma orientação de Deus, é porque Deus quer te usar onde você está hoje, é porque Deus tem propósito na sua vida. Deus tinha um propósito para que Elias trouxesse uma mudança de vida na vida daquela mulher. E consequentemente na família daquela mulher. Então Deus envia, porque a Bíblia fala no final do texto, que não foi só Elias, não foi só a mulher, não foi só o filho, mas a família da mulher foi abençoada com a presença de Elias. E Elias vai debaixo de uma palavra de Deus. Só que o Senhor fala que quem ia recepcioná-lo, quem ia dar abrigo, quem ia cuidar dele era uma viúva. Só que Deus não fala o detalhe que aquela viúva era uma mulher paupérrima, era uma mulher pobre. Eu, pastor George, recebo uma palavra dessa de Deus, vai para tal lugar, que ali eu já preparei uma pessoa para te abençoar, e vai te sustentar, é no mínimo rica, no mínimo estou saindo aqui de Querite, desse ribeiro, quem sabe estava dormindo dentro de uma caverna, debaixo de uma árvore, não é? Enrolado lá com pele de animal, agora vou para aquele quarto, aquela suíte lá da casa do pastor Carlos. Vou fazer igual o Ramon postou uma vez, com uma caixa de chocolate da Copenhague, e fala assim: não é ninguém que é recebido desse jeito, não. Não. Eu imaginaria que seria uma pessoa de uma condição boa, porque vai me sustentar. Só que não era uma mulher rica. Não era uma casa próspera. Quem sabe era um casebre. Porque a Bíblia fala que ele encontra aquela mulher na porta da cidade. E aquela mulher estava catando gravetos para levar para o seu fogareirozinho, para o seu fogãozinho a lenha. E com isso, eu aprendo que, primeiro, Deus é um Deus de improváveis. São nas situações mais improváveis e das pessoas mais improváveis que Deus vai fazer um milagre e a abundância chegar na sua vida. São de pessoas improváveis que Deus gosta de usar. São de situações improváveis que Deus gosta de manifestar a glória dele em nossas vidas. Sabe por quê? Porque são nessas situações improváveis, vendo pessoas improváveis sendo usadas por Deus, que não vai ficar nenhuma sombra de dúvidas que é o Deus de Israel agindo em nossas vidas, agindo em nosso favor. Lá no Evangelho de João, no capítulo 6, a Bíblia nos fala que está Jesus com a multidão imensa, somente homens, fora mulheres e crianças, eram 5.000. E o discípulo chega e fala assim: e aí, Jesus, o que a gente vai fazer? É muita gente. Ainda que a gente tivesse, se não me falha a memória, 500 dinheiros ou denários, não ia ter como alimentar essa multidão, não ia ter como. Não ia ter onde comprar tanto pão.
Aí chega outro discípulo, todo assim meio sem graça, Senhor Jesus, tem um menininho ali, com apenas 5 pães e 2 peixinhos, que certamente quando ele sai em peregrinação, junto com Jesus, aquela mãe faz aquele lanche, fala assim, toma aqui meu filho, leva para comer na estrada, porque mãe é desse jeito, não é? Mãe e pai geralmente pensa logo, toma a blusa de frio, toma o lanche, né? E toma, quem sabe, aqui tiver um dinheirinho, porque se faltar alguma coisa, você compra o refrigerante. Aí Jesus, me dá aqui. E a Bíblia nos fala que com aqueles 5 pães e 2 peixes daquele menino, daquele improvável, foi alimentada uma grande multidão, e não somente alimentada, mas ainda sobraram 12 cestos cheios e transbordantes. Um improvável que o Senhor usou. A Bíblia nos fala no primeiro, lá no livro de Crônicas, eu não sei se é primeiro ou é segundo Crônicas, capítulo 7, que certa feita Samaria estava cercada novamente. Samaria bateu o recorde de cerco, que eu nunca vi, os reis eram terríveis. Vira e mexe quando você vai ler Samuel, ou melhor, Reis e Crônicas, você vai ver, Samaria foi cercada. Mas a Bíblia fala que em um desses cercos, Deus manda o profeta Eliseu profetizar que Deus estaria mandando a providência, que Deus estaria mandando a solução para o povo, que Deus estaria mandando alimento para o povo, que estava passando também uma situação terrível. E ali um dos oficiais do rei, a Bíblia fala que aquele que era a mão direita do rei, vira e fala assim, aqui nada, ainda que Deus abrisse as comportas, as janelas do céu, seria impossível Deus mandar alimento para tanta gente. Aí a Bíblia fala que no outro dia, 4 leprosos, 4 homens que a sociedade rejeitava, 4 homens que a sociedade tinha medo de encostar, 4 homens que viviam fora da cidade. E agora imagine você, se dentro da cidade estava um caos, imagine fora da muralha. Aqueles 4 homens vão no terreno do inimigo, no território do inimigo, e veem a bênção do Senhor. E são esses 4 homens improváveis que retornam para trazer a resposta que o povo precisava. Deus é um Deus que usa improváveis. Talvez você está falando aí no seu coração agora, mas eu não tenho condições, eu não sou ninguém, eu sou uma pessoa que eu não sou um iletrado, eu sou uma pessoa que eu não tenho uma condição financeira, que eu tenho pouca coisa. Para com isso. Se você olhar na Bíblia, nós vamos ter diversos exemplos de pessoas que não tinham praticamente nada, mas que Deus usou para trazer uma bênção. Se você se sente um improvável nesta noite, se você, minha irmã, se sente uma improvável nesta noite, eu quero te dizer que o Senhor te trouxe aqui para Ele te falar que Ele é o teu Deus, que as pessoas podem olhar para você e falar que você não é nada, que você não é ninguém, que você não vai alcançar nada, que você não vai avançar, mas você não está aqui diante do pastor George, você está aqui nesta noite adorando e glorificando um Deus que pode, que certamente vai usar a sua vida. Apenas coloque aquilo que você acha, mesmo que você acha que é pouco, nas mãos do Senhor, e o teu Deus pode fazer muito com a sua vida. O que aquela mulher tinha? Um pouquinho de graveto, um pouquinho de farinha e um pouquinho de azeite. Então, no nome de Jesus, pare com esse estigma de que não é ninguém, de que não é nada. Deus pode, certamente usará você poderosamente, apenas se coloque na posição. A segunda coisa que nós aprendemos é que a vida de um profeta, de um servo
de uma serva de Deus não é dirigida pelas circunstâncias, mas sim pelo poder sobrenatural de Deus. Elias, ao ver aquela mulher, poderia falar assim: não, Deus, você está brincando comigo. Não, Senhor. A mulher não tem nada para ela. O Senhor ainda me manda aqui para tirar o que ela não tem. As circunstâncias, Deus, são totalmente improváveis. São totalmente difíceis. Mas um profeta, ele não anda por vista, ele anda por fé. Um homem, uma mulher de Deus anda por fé e não por vista. Elias sabia o poder que Deus tinha, e o que Deus poderia fazer, e o que Deus ia fazer, porque o próprio Deus usa a boca dele para falar com aquela mulher. Profeta não é orgulhoso. Profeta não é orgulhoso. Homem e mulher de Deus não é orgulhoso, não é orgulhosa. Todos nós podemos passar por situações difíceis, por situações complicadas. Então para de determinar a maneira que você quer que Deus age na sua vida. Eu era uma pessoa assim. O tanto que eu já fui orgulhoso na minha vida. E com o meu orgulho eu impedi que pessoas fossem abençoadas por mim abençoar. Como assim, pastor? Se Elias olha aquela mulher e fala assim: não, Deus, eu sou homem, eu que deveria estar trazendo alimento para essa mulher, e voltasse para trás, qual seria o destino dela? Comer e morrer. É claro que nós não vamos estar tirando proveito de situações. Entenda bem, eu estou falando aqui quando Deus manda, quando Deus ordena, quando Deus está no negócio, quando Deus está na direção. Porque infelizmente hoje em dia nós vemos muitos o quê? Aproveitadores. Mais uma coisa também nós temos que parar, tirar esse orgulho. Porque quantas vezes Deus quer usar pessoas para nos abençoar, e por nosso orgulho, na hora que a gente está passando fome dentro de casa, a gente está lá com o carro da Coelba, ou então o carro da Embasa na porta já, para cortar água, cortar energia. Estamos colocando fogareiro lá no quintal para cozinhar comida. E pessoas querem nos abençoar e nós rejeitamos. Você não está somente perdendo a bênção, você está impedindo que pessoas sejam abençoadas através da sua vida. E eu tive que apanhar muito para aprender isso. Eu tive que apanhar muito para aprender isso. Então profeta, homem e mulher de Deus, é claro, é lógico, não é preguiçoso, não pode viver às custas das pessoas. Mas quando Deus levantar uma pessoa para te abençoar, meu amado, minha amada, aceite a bênção, porque essa bênção não estará somente sobre você. Com certeza essa pessoa que está sendo usada, Deus vai trazer muito mais e derramar na vida dela. E assim Elias fez. Elias vai e fala com aquela mulher: traga-me um pouco de água, numa jarra para eu beber. Enquanto ela ia buscar a água, Elias gritou: por favor, traga-me também um pedaço de pão. Mas qual foi a resposta dela? Juro pelo nome do Senhor, o teu Deus, que não tem um pedaço de pão, somente um punhado de farinha num jarro e um pouco de azeite numa botija. Estou colhendo uns 2 gravetos para levar para casa e preparar uma refeição para mim e para meu filho, para que comamos e morramos. Vamos ter cuidado. Vamos ter cuidado com as palavras que nós proferimos. O profeta, o homem de Deus, estava ali frente a frente com aquela mulher. Tanto é que ele nem precisa falar nada, ela mesma reconhece: olha, juro pelo Senhor, o teu Deus, o Deus de Israel, o Deus ao qual você serve, que eu não tenho nada.
Ali diante daquela mulher estava um homem que Deus estava usando, não para tirar o que ela tinha, não para deixá-la mais pobre do que ela era, não para deixá-la mais miserável do que ela já era, não. Ali estava um homem que Deus tinha mandado, que Deus tinha enviado, para que a vida e a situação dela mudasse. Mas ela falou assim: não, eu não posso, porque o que eu tenho, eu vou pegar ali, vou me alimentar, mas o meu filho, quem sabe vamos deitar e esperar a morte. Quantas vezes Deus usa homens e mulheres para falar conosco, seja numa profecia direta, seja através aqui de cima deste altar. Deus dá estratégia, Deus dá direção, Deus nos dá ordens, mas quando a gente sai daquela porta para fora, ou então quando a gente pisa o pé dentro de casa, que a gente vê o problema, que a gente vê a dificuldade, o que a gente faz? Esquece o que foi ordenado, esquece o que foi falado, esquece o que foi mandado. Parece que nos dá uma amnésia, ou melhor, certamente nos dá uma amnésia espiritual, e nós esquecemos, ou nós não acreditamos. O nosso problema é que no tempo dos profetas da Bíblia, Deus era quem ordenava de onde e como viria a bênção, mas hoje, infelizmente, somos nós que queremos determinar como Deus vai agir. Quantas vezes Deus nos dá uma ordem, Deus fala conosco e ele fala assim: não, Deus, mas se eu fizer isso não vai dar certo. Então Deus se engana? Não, Deus, mas se eu fizer assim o negócio vai complicar. Deus está de brincadeira? Não. É claro, temos que orar e pedir o quê? Discernimento de espírito, para ver se realmente aquilo que nós estamos recebendo, se vem de Deus, se vem da carne ou se vem do capeta. A gente tem que pedir esse discernimento. Mas quantas vezes nós temos o discernimento, nós sabemos que é Deus que fala, Deus dá uma ordem, Deus manda outra pessoa diferente e fala a mesma coisa. Quando chega em casa, Deus fala ao nosso coração, Deus testifica na palavra e a gente ainda fica colocando dificuldade. Aquela mulher poderia fazer o que ela queria: não, vou comer e vou morrer, eu prefiro ficar segura aqui no que eu estou vendo. Eu prefiro ficar seguro aqui nesse pouquinho de farinha, nesse pouquinho de azeite, e não vou dar ouvidos à voz deste profeta. É mais um mercenário, é mais um ladrão, é mais um falso profeta. Não. Aquela mulher entendeu que não era apenas a boca de um homem que estava falando. Aquela mulher entendeu que aquela palavra vinha dos céus. E é interessante que Elias fala e fala assim: olha, vai lá, pode fazer o pão, mas primeiro traga o meu, e depois se você quiser você morre. Ele falou assim: vai lá, faça o pão, me dê e depois você segue. Aquela mulher foi desafiada. E eu sei que Deus hoje está te desafiando aí onde você está. Eu sei que nesta noite Deus te trouxe aqui para te desafiar a crer. A crer em palavras, em profecias, em promessas que Ele já te fez, que Ele já renovou, que Ele já repetiu, mas você está aí com o seu coração duro, pensando ainda se vai cumprir, se vai fazer o que Deus mandou ou não. Qual a perspectiva daquela mulher antes da palavra? A morte, o fim da família, o fim da vida. Enquanto Elias não tinha chegado, enquanto Deus não tinha chegado naquele lugar, a perspectiva dela era o que? A morte, era o fim. Não tem jeito, não tem solução, a seca está aí em todo lugar, só tem esse pouquinho, vamos comer e vamos morrer. Mas Deus tinha outro
plano para ela. Deus tinha abundância, mas infelizmente os seus olhos só enxergavam a morte. Deus tinha mudança de vida, Deus tinha prosperidade para a vida dela, enquanto ela ainda estava enxergando escassez. E assim o Senhor, Ele tem grandes coisas para nós. Deus tem grandes bênçãos para nós. Basta apenas crermos. Afastar o medo das nossas vidas. Afastar a dúvida das nossas vidas. Afastar aqueles que são profetas de morte. Que quando nós chegamos lá no trabalho, quando nós chegamos lá na escola, ou quem sabe dentro da própria família, fala assim: olha, Deus falou hoje poderosamente comigo. Deus usou o profeta, Deus usou o pastor, Deus usou o ministro de louvor. O ministro, na hora que estava adoração, estava adorando, na hora da adoração, lançou uma palavra e eu recebi aquilo, e eu saí renovado. Aí vem um profeta de morte: para com isso. Deus tem me chamado a fazer um propósito, para com isso. Não caia nessa conversa, não caia nessa lábia, não caia nesse conto da carochinha. Ou quem sabe o próprio diabo fica aqui, ó, no pé do ouvido, falando assim: não, para. E cabe a mim, e cabe a você decidir dar ouvidos à voz de Deus, à voz de homens e mulheres de Deus, ou dar ouvidos a esses profetas de morte. Mas uma coisa eu te falo: se você preferir seguir os profetas de morte, certamente o fim será a morte, o fim será o divórcio, o fim será a falência. Quem sabe o fim não vai ser um suicídio, ou um assassinato, ou uma briga, ou um desastre. Mas como eu falei antes, aquela mulher, ela venceu o medo, ela venceu a voz da alma, ela venceu as vozes dos demônios, que não era somente Baal que era cultuado naquela terra, vários outros deuses. Então ela venceu as vozes que gritavam ao ouvido dela, e a Bíblia nos fala que ela foi para casa e fez assim como o profeta disse. Porque Elias disse: pois assim diz o Senhor, versículo 14, o Deus de Israel: se assim você fizer, se assim você obedecer, se assim você dar esse passo de fé, a farinha na vasilha não se acabará, e o azeite na botija não se secará, até o dia em que o Senhor fizer chover sobre a terra. Ela confiou, ela tomou aquela palavra para si, ela ouviu aquela palavra e falou assim: não, ele é um homem de Deus, ele está sendo usado por Deus. Agora eu não tenho nada, na minha casa é uma miséria, o espírito da morte está rondando a minha casa, está rondando a minha vida, está rondando a vida do meu filho. Mas eu tenho certeza que Deus não tirou esse homem de onde ele estava e trouxe para aqui para me falar isso em vão. Deus não me fez sair de casa hoje para vir buscar graveto em vão. Deus não te fez sair de casa para vir neste culto em vão. Você talvez tinha 1000 coisas para fazer em casa. Você tinha 1000 gravetos para você catar em casa. Você tinha que estar lá olhando e cuidando daquele pouquinho de farinha, daquele pouquinho de azeite. Mas Deus marcou esse encontro conosco nesta noite.
Deus marcou esse dia, Deus marcou esse horário para nós nos encontrarmos, porque Deus quer trazer mudança dentro da nossa casa, Deus quer trazer mudança para a nossa vida, Deus quer trazer liberdade aos cativos, Deus quer repreender o espírito da morte, Deus quer repreender a enfermidade das nossas casas, da sua casa, da minha casa, da sua vida e da minha vida. Então não pense que você está aqui por acaso. Não pense porque nós chegamos aqui por acaso. A Bíblia nos fala, e nós até cantamos mais cedo, que um dia Deus chega para Abrão, lá na terra de Ur dos Caldeus, chama ele: Adão, sai da sua tenda aí que eu quero falar com você. Só que a Bíblia não fala que Deus tinha falado antes com Abrão. A Bíblia não fala que Deus tinha usado um profeta para falar com Abrão. Deus só fala assim: Abrão, sai da sua tenda aí. Ele sai. E Deus dá uma ordem: sai da tua terra, do meio da tua parentela, para a terra que eu te mostrarei. E ainda mais, Abrão, Deus já sabia que ele era, ou melhor, que Sara era estéril. Deus já sabia que eles eram casados e que eles não tinham filhos. Mas Deus fala assim: olha as estrelas do céu, você pode contar? Ele: não, pois assim será a sua descendência. Você pode contar quantos grãos tem a areia do mar? Ele: não, Senhor, pois assim será a sua descendência, que sairá de você. E o que Abraão fez? Saiu debaixo de uma palavra de Deus. Abraão saiu debaixo de uma promessa de Deus, porque o nosso Deus é aquele que promete e cumpre, e que não falha, que não demora, que não tarda, mas que chega na hora certa. Assim como essa mulher, ela foi, eu já estou finalizando, ela fez de acordo com o profeta falou. Quem sabe o seu filho ficou lá chorando, primeiro na expectativa: opa, o pão é meu, o pão é meu, o pão é meu. Mas quando ela pega aquele pão e sai para fora, quem sabe aquela criança veio chorando: mãe, eu estou com fome, o pão, me dá o pão, eu não estou mais aguentando, eu estou desnutrido, eu estou fraco. Mas aquela mulher saiu o quê? Determinada. Saia daqui nessa noite determinado. Saia daqui nessa noite determinada, aleluia, a viver a promessa de Deus na sua vida. Ela não deu ouvidos à voz daquela criança, e a gente sabe que uma mãe, um pai também é difícil, mas uma mãe é pior ainda, ouvir um filho chorando com fome e levar comida para outra pessoa. Mas ela sabia que ela ouvindo e obedecendo, a bênção do Deus de Israel era certa na sua vida. E ela deu. E o profeta começa a comer. A criança começa a chorar. Talvez as lágrimas começam a escorrer dos olhos daquela mãe, porque ainda viver esse processo não é fácil. Você entregar o seu tudo, você entregar aquilo que é tudo seu, aquilo que é tudo da sua família, aquilo que representa tudo na sua vida, e você colocar nas mãos de Deus. Eu reconheço que não é fácil, mas pode não ser fácil, mas é abençoador. Pode não ser fácil, mas como sempre eu falo, o altar não fica devendo nada para ninguém. O altar de Deus não fica devendo nada para ninguém. Ainda assim, um dia como Abraão, o que Deus fala? Traga teu filho, leva e sacrifique-o a mim. Abraão foi chorando. E o menino no meio da estrada: pai, eu estou vendo aqui a lenha, estou vendo o cutelo, estou vendo o fogo, mas cadê o sacrifício? E Abraão engole seco e fala assim: Deus proverá. Deus proverá. Deus proverá. Só que Abraão, assim como essa mulher não sabia,
Enquanto Abraão subia o Monte Moriá por um lado, Deus mandava um cordeiro pelo outro. Assim como essa mulher levava o pão para entregar a Elias, Deus estava multiplicando já a farinha e o azeite dentro da sua casa. A sua vinda aqui hoje não é em vão. Enquanto você está aqui, o cordeiro está sendo providenciado. Enquanto você está aqui, a farinha lá já está sendo multiplicada. O azeite está sendo multiplicado. Deus está visitando a sua casa nesta noite. Deus está visitando a sua vida. Apenas entregue tudo a Ele nesta noite. E aquela mulher volta. Oh, aleluia. O altar não fica devendo nada. Ah, Deus não fica devendo nada a ninguém. E quando aquela mulher chega dentro de casa, a panela estava cheia de farinha, a botija estava cheia de azeite. E agora ela começa a fazer pão, E agora aquela mulher que não tinha perspectiva, agora começa já a visualizar um futuro. Aquela criança que estava chorando de fome, começa a comer. Aquela casa que o espírito da morte estava rondando, aquele espírito sai correndo, porque Deus estava agindo. E eu profetizo no nome de Jesus, como eu já profetizei, que a farinha lá na sua casa está sendo multiplicada, o azeite está sendo multiplicado. Oh, aleluia. Ah, mas é o que, pastor? É a farinha da paz, é o azeite da paz, é a farinha da prosperidade, é o azeite da prosperidade, é a farinha da libertação, é o azeite da libertação, é a farinha da cura, é o azeite da cura. Oh, aleluia. Enquanto você está adorando nesta hora, enquanto você está entregando o seu tudo nesta hora, Deus está lá agindo. Então se coloque em pé nesta hora, aleluia. Porque Deus não tem bênção somente para você. Deus manda te dizer nesta noite: a bênção alcança a sua vida, mas também vai alcançar os seus. A sua família vai testemunhar, a sua casa vai viver da bênção e da promessa que está sobre a sua vida. Você que toma posse, vai glorificando.